Olá, meus amigos, e aí, como é que tá? Tudo bem? É um grande prazer estar aqui. A gente continua na parte de segurança da informação. Então, vamos lá? Vai na tela para mim. Isso aí. A gente estava falando dos controles físicos e dos controles lógicos, não era isso mesmo? Bom, então vamos começar a falar da senha. Pessoal, senha, em algumas provas, ela vem como password, palavra de acesso. Tá certo? A senha ela entra na parte de autenticação. Certo? Então a senha é uma autenticação. Como assim? Se você entra num sistema, aí pede para você colocar o nome, aí você vai lá e coloca assim, ó, Professor Pablo, né? Esse é o nome. Bom, mas isso aqui é muito aberto, qualquer um poderia escrever Professor Pablo, porém, ele vai pedir uma senha, e se você digitar a senha correta, ele simplesmente abre o sistema para você, porque ele entende que somente o dono daquela conta tem aquela senha, tá certo? Acontece que quando nós falamos em senhas, nós temos aquelas senhas que são fortes e nós temos aquelas senhas que são fracas. Olha, gente, a senha que é forte é aquela senha difícil de ser descoberta, e a senha que é fraca é uma senha mais fácil de ser descoberta. Ok? Obviamente, você tem que procurar sempre configurar, definir senhas fortes, tá? Consequentemente, por ela ser forte, ela é difícil de ser lembrada. Você vai ter muita dificuldade em lembrar essa senha, tá certo? Mas, da mesma forma que é difícil da gente lembrar, é difícil de alguém decifrar, tá certo? Existe um método em que as pessoas conseguem, elas tentam descobrir nossa senha. Esse método é chamado de força bruta, tá? Então, lembre-se disso, força bruta é um método em que uma pessoa usa um sistema para tentar descobrir nossa senha. Então, o sistema vai testando os caracteres, testando, né, até descobrir a nossa senha. Quanto mais forte for a sua senha, mais difícil será do método de força bruta, por exemplo, conseguir. Agora, uma das senhas mais usadas no mundo, vou te ser muito sincero, é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, o nome da pessoa, Pablo 123. Ou então, alguma coisa referente a amor, love, ou alguma coisa assim. Isso é estatística, tá, gente? Não é eu que estou falando, não. Fiz um treinamento do Google certa vez, né? Fui lá e tal, a equipe se reuniu, deu um treinamento. O pessoal falando, a maior preocupação hoje é senha, né? A grande parte das contas, a senha é isso aqui, ó. Cara, aí, na verdade, você está meio que brincando com a sorte, né? Com o destino. Então, você deve procurar sempre definir senhas fortes. Mas, Pablo, o que é ou como seria uma senha forte? Ela não tem um número de caracteres, porque tem sistema que só aceita 6, tem sistema que aceita 9, 12, 15. Então, assim, ó, use o maior número de caracteres que o sistema aceitar. Você vai misturar letras, maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. O que seriam caracteres especiais? Asterisco, sinais de pontuação, né? Enfim, arroba, interrogação, você pode usar qualquer caractere, tá? Mais uma vez, quanto mais forte for a sua senha, mais difícil vai ser de alguém descobrir, tá certo? No exemplo aqui, tem aqui uma senha forte, né? Aqui embaixo. Não, Pablo, mas como é que eu vou memorizar isso aqui, Pablo? Cara, isso aí é que tá, né? Mas ela é uma senha forte. Agora, como que você vai memorizar? Bom, aí já não é comigo, tá? Não quero ser mal educado, mas aí já não é comigo. Como é que você vai memorizar isso, tá? E na prova também não vai te perguntar como você tem que memorizar. Eu estou te explicando como vem na prova. Essa é uma senha forte. E na prova, normalmente, eles te dão lá 4, 5 senhas e perguntam se são fracas ou fortes. Por exemplo, você pode pensar que essa aqui é uma senha forte. 091281. Talvez isso para você não signifique nada, então seja difícil de você descobrir. Mas talvez para minha esposa seja mais fácil de descobrir, tá certo? Por exemplo, porque 9/12 é a data do meu casamento, né? 9 de dezembro. E 81 não é a data do nascimento, nem a data do casamento também, mas poderia ser alguma coisa, porque, por exemplo, ó, se eu coloco 8/12/83, para você talvez já não seja nada. Para ela sim, porque é a data do meu nascimento. Talvez, se ela tentasse descobrir alguma senha minha, ela tentaria com isso aqui. Então, use sempre senhas fortes. Um outro detalhe sobre as senhas que eu tenho que te falar.
na prova fala, tá? Você não deve usar a mesma senha para mais de um serviço. É verdade. Por quê? Porque se a segurança desse serviço for comprometida, por exemplo, você usa a mesma senha para o seu e-mail, por exemplo, e para o LinkedIn. Aí, se alguém consegue descobrir as senhas do LinkedIn, consegue descobrir também a senha do e-mail, porque é a mesma. Então, você não deve usar a mesma senha para mais de um serviço. Lá na sua casa, você tem a mesma chave. Já pensou isso? A mesma chave abre o portão da rua, abre a porta da sala e abre seu cofre. Faz sentido uma coisa dessa? Obviamente que não. Porque se você perder essa chave, o cara entra da rua para dentro da sua casa, da área da sua casa para a sala e da sala para o cofre, porque a mesma chave abre tudo. Então, da mesma forma que não é aconselhável você ter na sua casa uma chave que abra todas as portas, inclusive o cofre, não é recomendável que você tenha uma senha para mais de um serviço. Mais um detalhe, você até pode criar um arquivo dentro do seu computador para armazenar suas senhas. Porém, é recomendável que você criptografe esse arquivo. Deixa eu te mostrar aqui. Como é que eu faria isso? Por exemplo, né, vou criar aqui um novo arquivo, e aí eu coloco aqui, por exemplo, Gmail, LinkedIn, Instagram. Então, essa aqui vai ser minha senha do Gmail, sei lá, estou chutando, tá, gente? Essa aqui, minha senha do LinkedIn, minha senha do Instagram. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui, por exemplo, como relatório. Obviamente, você não vai colocar o nome senhas aqui também, seria demais. Porém, quando você salva como relatório, o que vai acontecer? Deixa eu te mostrar. Você acabou de salvar um negócio como relatório. Se alguém pegar e tentar abrir, olha lá, vai conseguir ver suas senhas. Então, nós não vamos fazer assim, não. Na hora de salvar, né? Na hora de salvar, a gente vai clicar aqui em ferramentas, dentro do Word, né? E a gente vai clicar em opções gerais. Aí tem uma senha de proteção aqui. Aí você define uma senha. Mas define uma senha forte, né, bicho? Obviamente. Pronto. Defini a senha. Pronto. Agora, eu posso ter todas as minhas senhas dentro do mesmo arquivo. Porém, quando alguém tentar abrir o arquivo, ele pede uma senha. Então, é uma senha para abrir um arquivo de senhas. E a pessoa só vai conseguir se ela digitar a senha correta. Aí, ao invés de você memorizar todas essas senhas na sua cabeça, o que vai ser muito trabalhoso, né? O que você faz? Você cria um arquivo de senhas, mas criptografa esse arquivo. Então, vem cá, quero olhar no seu olho. Veja bem o que eu estou te falando para depois você não falar que eu te ensinei errado. Isso é uma questão de prova, eu até te falo de qual organizadora que é, da Fundação Carlos Chagas, numa prova do TRE, tá? Você até pode salvar as senhas dentro de um arquivo no seu computador, desde que você criptografe esse arquivo. Vamos combinar assim para não ter zebra, hein? Não ter zebra. Ok, vem. Depois eu quero falar da biometria. O que é a biometria? Biometria, né, é uma tecnologia, a gente até comentou aí um pouquinho, né, na última aula, que permite que você autentique ou que você autentique a sua identidade no sistema usando o escaneamento de partes do seu corpo. Por exemplo, o formato do seu rosto, a sua voz, a sua impressão digital, até mesmo a palma da sua mão e por aí vai. Nós temos vários sistemas biométricos, tá? Mas hoje em dia isso aqui já se popularizou, né? Antigamente a gente via isso num filme e pensava que era somente, isso é um filme de ficção científica, isso nunca vai acontecer, né? Olha para você ver o avanço. Hoje em dia, em qualquer dispositivo que você tenha, né, qualquer smartphone que você tenha decente, vai ter aí essa parte de biometria. Tá certo? É legal a biometria, né? Ela não é 100% segura, nada é 100% seguro, mas evita que alguém acesse o sistema se passando por você. Né? Aí você vai e fala assim, mas não tem aquele caso, por exemplo, da galera que manda fazer o dedinho de silicone? Não, o cara pode mandar fazer o dedo de silicone, mas como é que o cara vai tirar o molde do seu dedo sem você ver? Você morreu? Mas aí eu posso passar meu... mas aí tá difícil. Aí tá complicado. Se você deixou o cara, é você que tá abrindo a segurança para ele. Entende? Então a biometria é isso. Tá? Tem parte...
elementos biométricos que é mais seguro, outros que são menos seguros. Eles falam que, por exemplo, se você, em alguns casos, se você... um exemplo. Eu tenho 2 amigos gêmeos, o Igor e o Ivan, são idênticos. O Igor consegue desbloquear o telefone do Ivan com o rosto dele. Mas com o rosto, eu nunca vi desbloquear com foto. Tem gente que fala que eu mostro a foto e ele desbloqueia. Eu, Pablo, nunca vi. Não estou falando que você está falando mentira. Eu nunca vi isso. Tá? Eu nunca vi uma pessoa desbloquear o telefone da outra com foto. Tá? Mas... que eu já vi 2 irmãos, mas gêmeo também é difícil, né? Nem a mãe deles conseguia diferenciar os 2. Quando ela ia chamar o Igor, ela só tinha um ali. Ela falava, Igor, Ivan, já chamava os 2. O que era ele mesmo. Tá certo? Então, é assim que funciona a biometria, tá? Então, é uma tecnologia que permite que você verifique a identidade de alguém escaneando partes do corpo dela. É o que há de mais seguro hoje e mais tecnológico aí na autenticação de pessoas, tá bom? Vamos mais. Pessoal, cuidados que a gente tem que ter com mídias removíveis. Quando eu falo mídia removível, hoje, as que a gente usa é HD externo, pendrive e cartão de memória. Principalmente esses 3. Tá certo? Eu poderia falar em disquete, CD e tal, mas o CD hoje já não é tão usado. O disquete nem se fala. Né? Então, primeiro cuidado que você tem que ter, sempre fazer backup da sua mídia, do conteúdo. Pablo, o que é backup? Cópia de segurança. Gente, a gente sempre pensa assim, amanhã eu faço. Cara, tá na hora de você fazer o backup do seu pendrive, amanhã eu faço. Pessoal, deixa eu falar um detalhe para vocês que é muito importante, pois eu recebo muitas mensagens da galera, né, dos alunos. Eu converso muito com os alunos no WhatsApp, a gente troca outras ideias e tal. O negócio é o seguinte, tem muita gente que acha que o pendrive ele é como se fosse um HD, que você pode, por exemplo, salvar seus arquivos só nele e pronto. E você pode fazer isso. Só que ele é uma mídia removível. Você sabe que, por exemplo... Vamos pensar assim em épocas de coronavírus, tá certo? Eu vou pegar o exemplo da minha mãe e vou pegar o exemplo da tia da Aline, que é a minha esposa. Né? A minha mãe, ou então, vou fazer esse comparativo. A minha mãe é super ativa. Ela vai na academia todo dia, ela vai no supermercado todo dia, às vezes até 2 vezes. Ela ia, tá? Ela... faz as coisas dela, vai ao banco. Não, minha mãe tem 65 anos. Ela não é né, assim, ela tá nova. Não é isso mesmo? Hoje em dia, né? Hoje em dia você tem pessoa de 90 anos totalmente independente. Da mesma forma que a gente tem pessoas com 40 anos com Alzheimer. Tem acontecido muito essa loucura que a gente vive. Mas enfim, a minha mãe é super ativa, ela não gosta que a gente faça nada por ela, ela mesma vai lá e resolve as coisas delas todas, da minha tia também, ela vai lá e resolve da minha tia e tal. Aí tem essa pandemia. A minha mãe, ela tá trancada em casa, mas a gente não deixa ela sair de jeito. Ela falou, gente, eu tô com vontade de pular pela janela, só pelo simples fato de sentir o vento na cara. Deixa eu sair. Mãe, você não vai sair. A gente não deixa ela sair. Se ela falar assim, mas eu preciso pegar uma roupa que caiu pelo varal, ela caiu lá embaixo. Ela me liga, eu saio lá de casa, vou na casa dela, pego a roupa, jogo pela janela, porque eu também não tenho contato com ela, né? Tá. E a tia da minha esposa tá andando pela rua, bem tranquila, vai em tudo quanto é lugar. Para ela isso não existe. Me fala o seguinte, onde há um risco maior de contaminação? Na minha mãe ou na tia? Caramba, na tia. Minha tia tá perambulando por aí. Ela tá indo em todos os locais e o vírus está por aí. O vírus é invisível. Vocês concordam comigo? Tá. Agora pensa o seguinte, você salva os arquivos dentro do seu HD. Tá? O HD está só no seu computador. E tem uma outra pessoa que salva os arquivos no pendrive. Aí leva o pendrive para o serviço, espeta. Leva o pendrive para a faculdade, espeta. Leva o pendrive para casa, espeta. Onde que o risco de contaminação é maior? De perda. O HD é como se fosse minha mãe. Está só naquele computador ali. O pendrive é a tia. Está passeando por onde o vírus está. Então é isso que eu te falo, porque tem gente que fala assim, já que antes eu salvava só no computador, agora eu salvo só no pendrive. Pois é, cara, mas o pendrive é o seguinte,
você espeta num computador aqui, você espeta no outro computador ali, você espeta no outro computador ali, e por aí vai. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Tem um casal, né? Eles são casados, casaram virgens e tal, e aí eles transam só entre si ali, não tem pulo de cerca e nada, né? A chance de contração de uma, por exemplo, DST é grande? Não, não é. Por quê? Porque eles não tinham isso quando casaram e tá só entre eles. Agora imagina um cara solteiro que é considerado o bambambam, que é o transão do negócio e tem várias parceiras. A chance é maior. É o pendrive. O pendrive é o cara transão, ou seja, ele vai em um monte de computadores aí. Se você pensar dessa forma, você vai entender a lógica, né? Você vai entender a lógica. O pendrive, o risco é muito maior. O risco é muito maior, porque o pendrive ele está frequentando vários computadores. Então as pessoas pensam que salvar o dado no pendrive... Gente, não é seguro pelo seguinte, o pendrive ele pode estragar, pode queimar. Primeiro risco, você perde todos os arquivos que estão ali dentro. O pendrive pode contrair um vírus, você perde todos os arquivos que estão ali dentro. E o pendrive também você pode perder. Eu já perdi vários pendrives. Vários pendrives. Inclusive já foi lavado em máquina de lavar, já um monte de vezes. Então, você tem que ter, pode usar o pendrive, claro, mas você tem que ter certos cuidados. Inclusive, em relação ao pendrive, fazer backup de tudo que está no pendrive, porque caso você perca o pendrive, né, o que vai acontecer? Você pelo menos consegue recuperar suas informações. E é claro, ainda tem o risco da perda financeira do valor do pendrive, mas um pendrive hoje é R$20 ou menos, e tem o risco de outras pessoas que acharem seu pendrive terem acesso ao seu arquivo. Então tenha cuidado com isso. Beleza. Nunca abrir uma mídia removível antes de verificá-la com uma ferramenta anti-malware. Você vai entender o que é anti-malware daqui a pouco. Mas, sempre que você colocar o pendrive no computador, antes de você acessar, clicar para ver os arquivos, vai lá no seu antivírus, na ferramenta de segurança que você tem e peça para fazer uma verificação para saber se tem alguma coisa maliciosa dentro dele. Tá? E antes de você tirar a mídia do computador, antes de você ejetar o pendrive, antes de você tirar ou puxar o pendrive da porta USB, vai naquele ícone da remoção segura que tem perto do relógio. Você clica nele e vai ter uma opção, remover dispositivo com segurança. Isso evita que o seu pendrive seja danificado. Tá certo? Então esses são 3 cuidados. E uma outra coisa que eu já te expliquei, que é o BitLocker to Go. Tá? O BitLocker to Go, lembre-se disso, é um recurso que a gente tem no Windows 10 que permite criptografar o conteúdo de um pendrive. Tá? Criptografando o conteúdo do pendrive, toda vez que você for acessar, ele vai pedir senha. Então, caso esse seu pendrive seja perdido, quem achar não consegue acessar o conteúdo dele, a princípio. Então, pessoal, eu fui um pouco mais abrangente nisso, né? Mas desculpe aí se eu fui, não, mas ele falou do cara que transa. Não, mas é uma forma de vocês gravarem isso, tá? Eu quero que vocês gravem isso, né? Para a prova, né? Não sendo machista, né? Porque se você, né, mulher, por exemplo, tem relação com um cara que tem relação com várias outras mulheres, ou com vários outros homens, que seja, o risco é maior do que uma mulher, por exemplo, que é casada, tem um único parceiro e esse parceiro tem uma única parceira, não é isso mesmo? Tanto que quando você vai doar sangue, das perguntas do questionário é isso. Se você tem parceiro fixo, tem a questão das tatuagens também, e por aí vai, não é isso mesmo? Você vê que o que eu estou falando não é mentira. Eu tenho que trazer isso para o nosso dia a dia, para você entender para a hora da prova. Combinado assim? Então, vamos lá, vamos na tela. A gente está falando das mídias removíveis. Agora eu quero falar para você sobre o correio eletrônico, sobre o e-mail. Né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter em relação ao e-mail, visando sempre a segurança? Primeiro, nunca enviar informações confidenciais por e-mail, afinal de contas, o e-mail não é seguro por padrão, ele não é criptografado, então pode ser que ao enviar essas informações confidenciais, elas podem ser interceptadas enquanto trafegam pela internet, sem contar que o e-mail de uma pessoa, às vezes, ela dá mole e esse e-mail pode ser acessado por outra pessoa e seus dados confidenciais estão ali dentro. O outro alerta que eu dou a vocês é em relação ao anexo.
tá? Não abra anexos sem antes verificá-los com um software antivírus. E aqui cabe uma observação muito pertinente, tá? A questão do anexo, você pode até salvar o anexo no seu computador, não tem problema. Faça o download, você pode até salvar. Porém, não abra antes de verificá-lo com uma ferramenta anti-malware. Não abra, tá? O fato de você salvar esse anexo no computador, caso ele seja um vírus, não há problema algum. O problema é você abrir. Inclusive, quando a gente usa alguma ferramenta para automatizar o envio e recebimento de e-mails, por exemplo, um software cliente de correio eletrônico, quando você usa esse tipo de ferramenta, ele tem uma função lá dentro que é autoexecução de arquivos anexos, ou seja, quando você recebe uma mensagem que tem um anexo, ao abrir a mensagem, ele já abre o anexo. Desative essa função, tá? Então, desativar a função de execução automática de anexos é uma ótima prática de segurança. Se você quiser abrir o anexo, você mesmo vai lá e abre, para que ele não abra sozinho e, caso seja alguma coisa maliciosa, venha a contaminar o seu computador. Tá aqui. Desativar a função. Tá? Então, tomar bastante cuidado em relação aos e-mails. Outra coisa, não clicar sobre links, né, que venham em mensagens de fontes desconhecidas. Tá? A gente está recebendo aí com muita frequência aquelas mensagens de phishing scam, né, que fala que é da Receita Federal, da Polícia Federal, né? Você tem um processo, você está com um boleto em atraso, e a hora que você vai olhar, você não sabe nem quem está te mandando. E se você for pensar, a Receita Federal nem o seu e-mail tem. Não é isso mesmo? Então vamos tomar bastante cuidado com isso, tá? Bom, malware. Gente, o que eu tenho de falar, o que eu tenho que falar para vocês a respeito do malware? Bom, aqui entra aquela parte que eu falo com vocês em relação a briga de rua e jiu-jitsu, né? Vem cá. A gente fala, né, pela vida aí, que tudo que é malicioso é vírus. Ah, o cara pegou um vírus que deletou os arquivos dele, o cara pegou um vírus que criptografou os arquivos dele e ele já não consegue mais acessar. O computador dele está cheio de vírus porque fica cheio de propaganda. O computador dele tem um vírus que copia tudo que ele digita no teclado. Tá tudo errado. Nada disso aí que eu falei é vírus. Só para você ter uma ideia. Tá? Pá, mas não é malicioso? Sim, é malicioso. Mas nem tudo que é malicioso é um vírus. É a mesma coisa de eu falar assim, hoje eu vou gravar com o Lucas porque o Toby tá gripado. Ou, aí o pessoal fala, a gente trabalhar doente é tão ruim. Ou seja, a gripe é uma doença, concordo. Ou então eu falo assim, hoje eu vou gravar com o Lucas. Por quê? Porque o Toby tá doente. Aí o pessoal fala, nossa, coronavírus é triste. Pô, peraí. Eu não falei que ele tá com coronavírus, eu falei que ele tá doente. Ele pode estar com catapora, sarampo, dengue. Ou seja, eu posso falar que toda gripe é uma doença, mas que nem toda doença é uma gripe. Eu posso falar que todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Gente, malware é um software malicioso. Todo software malicioso é malware. Tá certo? Mas nem todo malware, ou melhor, todo software malicioso, o software malicioso é malware. Todo vírus é um malware, mas nem todo malware é vírus. Vem. Aqui, ó. Só para você entender. Malware. Vírus. Worm. Trojan. Keylogger. Screenlogger, ransomware, hijack, spyware, backdoor, deixa eu ver qual, backdoor, worm, hijack, spyware,
Keylogger, tem o Rootkit, tem Adware e por aí vai. Todos esses são malware, são softwares maliciosos. Eu posso falar que todo vírus, eu posso dizer isso sim, tá? Espera aí só um minutinho, deixa eu só fazer um Paranauê aqui. Tá. Eu posso falar que todo vírus é um malware, mas eu não posso falar que todo malware é um vírus. Porque assim como vírus eu tenho backdoor, worm, hijack, trojan, spyware, keylogger, rootkit, screenlogger, ransomware. Pablo, pelo amor de Deus, eu sei. Mas se você fala assim, Pablo, eu não sei. Não, você não sabe até agora, mas você vai saber, porque eu vou ter que te explicar cada um desses aqui. Tá certo? Então vamos para frente, cara. Vamos para frente que é para frente que se anda. Então vamos começar. Vírus. O que você precisa entender sobre o vírus? Primeira coisa, o vírus é um trecho de um programa, tá? Então uma observação aqui é, não é programa completo, tá? Um vírus, ele não existe sozinho, ele sempre está associado a um programa ou um arquivo, tá certo? Ele necessita ser executado para causar algum estrago, ou seja, para entrar em ação. É aquela história que eu te falei do anexo do e-mail. Se você não executar, não tem problema nenhum. E ele necessita de um hospedeiro para se propagar. Como assim necessita de um hospedeiro para se propagar? Infecta outros programas e arquivos. Não. Infecta outros arquivos daquele computador. Ou seja, o vírus ele não se auto-envia de um computador para o outro. Ele vai infectando os arquivos que estão próximos a ele. Tá certo? Por exemplo, pensa aí no caso do Covid. Né? O Covid, ele vai infectar, por exemplo, se, por exemplo, você contrair, aí mora você, sua esposa e 2 filhos, tá? Ou você, seu marido e 2 filhos. O que acontece? Aquele vírus, aquele que você contraiu, o que você contraiu na sua casa, ele tem a chance, na verdade, como que ele vai se propagar dentro da sua casa? Infectando o seu marido e seus 2 filhos. Se todo mundo ficar dentro de casa, o vírus não vai sair dali. Tem como aquele vírus infectar uma casa que está no bairro vizinho? Não. Pelo menos da parte da sua família, não. Ele vai ficar preso ali dentro. Por isso que fala-se em isolamento social total. Para que aquilo ali fique só ali dentro e a hora que curar, cura todo mundo e acabou. Né? Agora, se você sair de uma casa e for lá para outra casa, aí não, aí já complicou. Aí é a mesma coisa de eu ter um vírus, pegar esse arquivo infectado e mandar para você por e-mail. Aí eu já saí da minha casa e fui lá para a casa da mamãe. Tá certo? Aí por isso que fala isolamento total. Tá certo? Então, o vírus, ele fica só dentro do seu computador a princípio. Pelo menos assim, por vontade dele e capacidade dele, ele não vai para outro computador, a menos que você, sem querer, mande um arquivo para alguém que está infectado. Aí, né? Aí já complica. Bom, voltando, tem um worm. Olha como é que o worm é mauzão. Olha pra você ver. Vou fazer o worm ficar bonitinho. Ai. O worm. Pronto, vamos fazer ele ficar menos sinistro. Tranquilo. Esse é o worm, tá? Eles são softwares completos, ao contrário do vírus. Por quê, gente? Porque o vírus ele é trecho de software. Ele não é um software completo. O worm não. O worm é robusto. Não, eu tenho que colocar ele mal. Gente, olha como é que ele é mal, como é que ele é sofisticado. Olha o vírus, gente. Olha o vírus. Olha o worm. Nossa Senhora. O worm é sinistro, musculoso. E o worm, o que ele faz, gente? O worm ele é um programa completo, ele não precisa ser executado. Olha que loucura! Ele entrou no seu computador, ele sozinho já resolve. Ele não precisa ser executado, ele é um programa completo, ele não precisa de nenhum arquivinho, como o vírus. Eu sou um vírus, eu preciso agarrar um arquivinho aqui. O worm não, ele fala aqui deixa que sozinho eu resolvo. Tá certo? Sozinho eu causo estrago.
E sabe como que ele se propaga? Ele se auto-envia para outros computadores da rede. Ele não fica só de arquivinho para arquivinho, não. É como se fosse assim, o Covid, ele infectou todo mundo da sua casa, aí ele dá um salto mortal assim, ó, vum, cai lá no outro bairro e cai dentro da outra casa. Sem que as pessoas tenham contato. Já pensou isso? Que louco! O vírus, o worm é assim. Ele infecta, você vai sempre lembrar disso. Lembra disso quando estiver falando do worm. Por favor, lembra disso. Ele sempre infecta outros computadores, tá? Da rede. Pode ser a internet ou a rede local. Ele é mais abrangente. O vírus é aquele negócio mais artesanal. Ele é pequenininho, sabe aquele negócio artesanal? É feito à mão. Então ele vai infectando outros arquivos do computador. O worm é em escala industrial, bicho. Ele consegue se enviar de um computador para o outro. Ele, índice de sinistralidade dele bem maior, muito mais sinistro. Esse é o worm. Entenderam como é que funciona? Então vamos fazer um comparativo na cabeça? O vírus é um software, é um trecho de software. O worm é um software completo. O vírus necessita ser executado. O worm não necessita ser executado. O vírus infecta outros arquivos do computador. O worm infecta outros computadores da rede. Beleza? Dá um pause, pega seu caderninho, você vai colocar assim, comparativo entre vírus e worm, puxa a aula para a esquerda assim um pouquinho e vai anotando isso que eu estou falando. Isso aí vai te dar um fôlego na hora da prova, meu amigo, minha amiga, que você não vai acreditar. Bom, se auto-envia de computador para computador ou de rede para rede. Beleza. Vamos mais. Keylogger. Ô, gente, o Keylogger é só um detalhe. Vamos fazer uma anotação aqui? Tive uma ideia. Eu quero falar para vocês aqui, deixa eu descer um pouquinho no caderninho. Ai, Pablo, eu queria tanto ter um caderninho. Faz, bicho. Ué, tá doido? Beleza. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu queria dar uma grupada nisso. Não tem problema. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar um tópicozinho aqui sobre antivírus. Software que tem como finalidade principal detectar e eliminar vírus de computador. Alguns antivírus tentam, além de detectar vírus, detectar outros tipos de malware. Mas a finalidade principal é sempre a detecção e remoção de vírus. Ficou até redundante, mas não tem problema. Devem estar instalados e atualizados. Já existem antivírus em modelo de cloud computing. Que mais? O usuário deve fazer constantes escaneamentos em seu computador. Caso uma ameaça seja encontrada, a maioria dos softwares antivírus exibirão as seguintes opções. 1. Remover o vírus do arquivo. 2. Colocar o arquivo em quarentena. 3. Excluir o arquivo.
4, ignorar. Ó. Gente, tira uma foto, dá um pause aí, anota isso pra mim. Dá um pauzinho aí, gente, anota isso aí pra mim, pelo amor de Deus. Anota isso aí pra mim, gente, anota isso aí pra mim, gente. Isso é importante. Veja bem. O antivírus, gente, ele é um software que tem como finalidade principal detectar e eliminar vírus de computador, tá? Alguns antivírus, eles ainda tentam detectar outros tipos de malware, mas a finalidade principal é sempre o vírus, tá certo? Um outro detalhe, o antivírus, ele funciona como o nosso cartão de vacinação. À medida que surge um novo vírus, né, o Ministério da Saúde cria uma vacina, não é isso mesmo? Por meio dos médicos, então, me desculpa se eu usei os termos incorretos aí, tá? Mas a ideia é que vocês entendam. Mas eles criam as vacinas e eles aplicam as vacinas na população, né, para que a gente se torne imune contra aquilo. Não é isso mesmo? Por exemplo, eu li a questão do Covid, né, que eles estão aplicando, parece que eles estão pegando o plasma do sangue, né, das pessoas que já tiveram o Covid e estão aplicando em outras pessoas para tentar tornar essas pessoas imunes ao Covid. É um teste, né? Mas se conseguir, seria bom demais, não seria? Se funcionasse 100%? Pois é. Então, é a mesma coisa. Quando surge um vírus de computador, esse vírus vai causar algum estrago, até porque ele é novo, tá certo? Assim como o Covid tá causando agora um estrago, ninguém sabe como se defender ainda. Ou melhor, se defender, a gente está tentando naquela meio que de isolamento social, não é isso mesmo? Mas a gente não tem ainda um remédio eficiente contra ele, remédio mesmo, coisa da indústria farmacêutica mesmo, a gente não tem, né? Mas no caso do computador é muito mais rápido, porque o vírus surge, aí os analistas analisam o código do vírus e criam uma vacina contra ele. Então, e disponibilizam isso na internet. Então, se você usa o Norton, por exemplo, que é um antivírus, aí tem uma empresa que desenvolve o Norton, chamada Symantec. A Symantec cria a vacina e põe na internet. Aí o seu antivírus automaticamente vai lá na internet e faz o download daquela vacina. Então, o seu computador passa a estar protegido contra aquela vacina que foi descoberta até então. Beleza? Então, tem que estar atualizado, né, e tem que estar instalado. Mas, hoje em dia, existem antivírus que rodam em nuvem. Isso é legal também. Você contrata ele no modelo Cloud Computing. Então, ele não fica instalado no seu computador e toda a manutenção e atualização desse antivírus é feita pela empresa dele lá. Outra coisa, o usuário deve fazer constantes escaneamentos. O que é escaneamento? É você realizar um procedimento no seu antivírus que ele vai rastrear o seu computador em busca de vírus. E eu coloquei aqui os rápidos e os completos. O escaneamento rápido, obviamente, ele leva muito menos tempo para ser concluído do que o completo. Mas ele não verifica todas as áreas do seu computador. Ele só verifica aquelas áreas que contêm mais risco de serem infectadas. Aquelas áreas mais comuns que normalmente o vírus explora. E o escaneamento completo não. Como o próprio nome diz, ele escaneia todo o computador. Isso vai fazer com que leve muito mais tempo para ser concluído. Caso alguma ameaça seja encontrada, só um detalhe, vem cá. Eu coloquei ameaça, tá? Seja encontrada, a maioria dos softwares antivírus exibirão as seguintes opções. Remover o vírus do arquivo, essa é a melhor opção. Eu coloquei na ordem de prioridade, tá? Remover o vírus do arquivo, essa é a melhor opção, mas se o seu antivírus não tiver a vacina para isso, não vai conseguir. Então você coloca o arquivo em quarentena, então ele vai ficar em isolamento, né? Ele não vai poder ser usado até que se tenha a vacina para tirar o vírus dele. Você pode excluir o arquivo, que não é uma boa opção, porque se você exclui o arquivo, obviamente você corta o mal pela raiz, porém você perde o arquivo, e ignorar e fingir que nada aconteceu. Essa também é a menos indicada, porque lembre-se que o vírus ele passa de um arquivo para o outro. E se você deixar o vírus ali, ele vai contaminar todos os outros arquivos do seu computador, né? Pouco a pouco, mas vai. A gente estava falando sobre os malwares, eu falei do vírus do worm, parei, falei do antivírus, agora eu vou entrar no keylogger. O que é o keylogger? Gente, o keylogger é um software malicioso, tá? Que ele grava tudo que você digita no seu teclado físico. Tá bom? O que você digita no teclado virtual, que é aquele teclado que você vai clicando com o mouse, o keylogger não é capaz de pegar. É por isso que os sites de banco, quando você vai acessar sua conta, eles te exibem um teclado virtual.
né? Exatamente porque o teclado físico não é capaz de detectar a sua senha. Ou as coisas que você... Na verdade, o keylogger não é capaz de detectar o que você digita no teclado virtual, tá? Aqui, ó. Não detecta o que é digitado no teclado virtual. Não detecta o que é digitado no teclado virtual. Beleza. Pessoal, isso é um grande perigo. Por quê? Porque olha como é que ele deixa tudo armazenadinho. O cara entrou no site do Yahoo, apertou o Enter. O cara digitou o nome de usuário dele, apertou o Tab e na senha ele digitou Mike e apertou o Enter. Como é que eu sei que a senha dele é Mike? Ué, porque geralmente quando você entra num site, ele tem aqui, ele pede aqui o user, né, que é o usuário, e aqui o password, ele pede a senha. Então, se você aperta o Tab, ele pula para o campo de baixo, então quer dizer que ele está digitando a senha dele, que é o Mike. Aqui ele mandou uma mensagem para o David, tá vendo? E aqui ele está perguntando, relacionado à escola, e eu vejo tudo isso. Então, se tiver um keylogger instalado no seu computador, ele consegue capturar tudo isso que você está digitando. Tá certo? Então, essa é a definição do keylogger. O screen logger, ele funciona na mesma vertente do keylogger, porém, ao invés dele capturar o que você digita no teclado, ele vai tirando foto da sua tela, ele vai dando prints na sua tela sem que você saiba. Então ele pega todas as informações que estão sendo mostradas na tela. Obviamente, se está sendo mostrada, tem que ser na tela, né? Mas tá aí. Esse é o screen logger. E nós temos o backdoor. O que é o backdoor? Backdoor, você vai entender como se fosse porta dos fundos. Tá? Imagine o seguinte, você vai fazer uma festa na sua casa, você chama o Lucas, mas você não me convida, você não gosta de mim. Eu vou e falo, poxa, Lucas, caramba, ela fez a festa lá e não me chamou. Você vai falar assim, não, fica tranquilo porque ela me chamou. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na casa dela, porque ela me chamou, eu tenho autorização, sou credenciado. Eu vou até os fundos da casa dela e vou abrir o portão dos fundos, aí você entra pelos fundos, porque tem porteiro aqui na frente, mas não tem lá nos fundos. É como se fosse assim. Então, o backdoor, ele faz isso. Lembre-se, né? Quando eu expliquei os protocolos para vocês, eu falei em portas, não falei? Falei que as informações entram e saem através de portas. Pois bem, o backdoor, ele abre uma porta do computador para que um invasor entre. Esse invasor, ele pode ser o que nós chamamos de... Bom, muita gente fala em hacker, né? Hacker e cracker. Esse é o momento ideal para eu te explicar a diferença. Esse aqui é mau, esse aqui é bom. Como assim, Pablo? Bom, se na prova vier falando assim, o hacker é um indivíduo que tem muito conhecimento e que usa esse conhecimento para prejudicar essas pessoas. Se falar assim, perguntando especificamente sobre o hacker, você fala que é falso. Porque esse cara que é mau, esse cara que tem muito conhecimento, programa vírus, invade sistema, é o cracker e não o hacker. Tá certo? Os dois têm muito conhecimento, mas o hacker, ele trabalha tentando impedir a ação do cracker. Agora, normalmente em prova eles não vão te perguntar essa diferença porque seria polêmico. Até porque, principalmente na televisão, você ouve todo mundo falando em hacker, né? Mas se eles te perguntarem a diferença, o hacker é bom, o cracker é mau. Tá certo? Você pode perceber que um policial, ele tem, na verdade, ele tem o mesmo conhecimento do que, por exemplo, um traficante. O policial, ele tem conhecimento total de armas, drogas, procedimentos de venda e entrega de drogas. Porém, ele usa esse conhecimento para quê? Para tentar neutralizar o traficante. O traficante usa esse conhecimento em benefício próprio e tentar, de certa forma, prejudicar a ação dos policiais ou fazer algo ilícito. Então, os dois têm o mesmo conhecimento, porém um joga contra o outro. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. O hacker, normalmente, ele é contratado pelas grandes empresas para quê? Criar mecanismos de defesa, testar o sistema para saber se está vulnerável e por aí vai. Né? Tem um filme que chama Prenda-me se for capaz, com o DiCaprio, que é assim.
ele era cracker e depois de um tempo ele se transforma, ou ele se torna, ele foi preso e tal, mas as coisas ruins continuaram acontecendo e o governo americano percebeu que o único que poderia controlar aquilo tudo é uma pessoa que já esteve do lado de lá. Então ele vai e puxa ele para o lado de cá, dá a liberdade, um bom salário para ele, para que ele não se corrompa facilmente, e aí ele se transforma em hacker. Ele passa a trabalhar para os Estados Unidos, tentando evitar o ataque dos crackers. É basicamente isso aí, tá? Então, quando ele falar hacker e cracker, você já tem aqui a definição. E o backdoor é isso, é um software que vai abrir portas para que seu computador seja invadido. O spyware, o que é o spyware? Já expliquei para vocês quando eu falei do Windows Defender. Tá certo? O spyware é um software espião. Ele fica instalado no seu computador, fica monitorando todas as suas atividades, tá? E ele envia relatórios dessas atividades para entidades externas, que são pessoas ou empresas que se interessam em saber quais são as suas, enfim, qual é a sua atividade ali na internet e atividade de utilização do computador. Tá certo? Eu só quero que você entenda que spyware é diferente de cookie. Porque o cookie é um arquivo que está no seu computador com o seu consentimento. Você consentiu que o cookie fosse gravado no seu computador. O spyware não. O spyware é um software espião que está ali sem a sua autorização e de mais a mais, ele fica te monitorando e depois ele envia essas informações para outras pessoas. O cookie não envia essas informações para outras pessoas. Ele armazena os seus hábitos de navegação e, na verdade, eles são lidos pelos sites que você acessa, mesmo assim, com a sua autorização. Vizinha fofoqueira ou vizinho fofoqueiro. É aquele cara que fica te observando o tempo todo e depois sabe tudo sobre a sua vida, não é? E conta para as outras pessoas. Ó, esse aí, ó, tomou um chifre da namorada, agora ficou doido aí, ó. Tá até desempregado, perdeu o emprego, né? Ah, mas eu ouvi os gritos aqui, ó. Parece que ele batia nela, viu? Você é vagabundo, cara. Isso aí é pilantra, batia em mulher, é isso mesmo, né? Agora tá com outra aí, ó. Tá de olho na filha da vizinha que eu tô de olho nele, não é? É bem assim, não é, gente? Isso é um spyware, tá certo? Vamos mais. Hijack. Bom, o hijack é um outro software malicioso, é um malware, né? Como eu queria deixar, que ele tem a finalidade de modificar as configurações do seu navegador, do seu browser. Então, geralmente, o malware ou o hijack, ele entra lá no seu computador e ele, por exemplo, muda a página inicial do seu navegador. Nesse ponto, eu sei que você está ansioso para me perguntar como que faz para você tirar isso do seu computador. Olha, gente, é a mesma coisa de você perguntar por exemplo, para um médico como que ele faz uma ponte safena. Não tem como o cara te explicar isso se você não for médico, bicho. Né? A mesma coisa, cara. Não tem como eu te explicar isso aqui. Né? Isso aqui, cara, é uma profissão. Isso aqui eu não consigo te explicar, fazer isso, isso, isso. Não é assim, cara. Não é assim. Né? Você tem que estudar, você tem que aprender e tal. Pá, mas você tem que me ensinar. Cara, eu tenho que te ensinar o que cai na prova. Isso aqui não cai em prova. Na prova não pergunta como é que você tira, não. Pergunta conhecimento de antivírus. Eu já te passei. Tá certo? Ah, mas você não pode fazer isso não, porque eu tô com isso no seu computador. Ah, cara, mas você tá no seu computador, você vai me desculpar. Meu problema é seu, não é meu, não, hein? Você está aqui estudando para concurso. Eu não sou obrigado a tirar vírus do seu computador. Você está entendendo? Pá, por que você está falando assim? Ah, porque eu já recebi várias mensagens. Pô, falando que eu sou obrigado a ensinar. Tá pagando? Eu estou te pagando, você tem que me mostrar. Não, cara, não é isso. Você não está fazendo um curso para você ser analista de segurança. Você está fazendo um curso para passar em concurso. Eu tenho que te explicar tudo que cai em concurso. Estou explicando. Você não pode ficar viajando, querendo. Não. Eu tenho que te trazer para a realidade. Por isso que eu falo assim com você. Tá certo? Então é assim que cai. Vai falar assim... Mariazinha tinha como página inicial do seu computador o Google. Agora, todas as vezes que ela abre o Google Chrome, mesmo que ela não tenha mudado nenhuma configuração, abre um outro site. Possivelmente, o computador de Mariazinha foi comprometido por um software malicioso chamado hijack. É assim que cai, cara. Tá certo? É assim que cai. Então, você tem que estudar nesse ponto. Eu tenho que te trazer para a realidade.
É igual os professores de direito. O tempo todo eu sei que eles recebem e-mails. Professor, aqui, me ajuda aqui, professor, pelo amor de Deus, meu pai, ele foi demitido. Gente, não tem como. Não é? Não tem como. Tá? Então, vamos continuar. Depois do hijack, espera aí, rapidinho. Deixa eu só corrigir isso aqui, porque eu vou ter que te mandar. Aqui eu vou passar pro 9. Isso, que eu já sei que vai azedar ali. O que é depois do hijack? É o hijack, aí depois nós temos o adware. O adware, gente, é um software malicioso que ele é programado para ficar exibindo propaganda dentro dos sites que você entra. Ele é tão perfeito que parece que a propaganda é do próprio site, aí você acaba clicando, mas não é. Você vai ver que qualquer site que você entra costuma aparecer as mesmas propagandas ou propagandas no mesmo estilo, tipo essa barra aqui, ó. Isso foi instalado no seu computador de alguma forma. E o programa malicioso que é instalado no seu computador para exibir propagandas chama-se adware. Grava isso. Adware, tá certo? Exibe propagandas dentro do browser sem ser solicitado. Muita gente configura o adware com isso aqui, ó. Sabe aquela janelinha que abre e você fecha? Ela pula na tela, você vai e fecha. Isso aqui não é um adware. Isso aqui é uma janela pop-up. Tá? Aqui, ó. Não é adware. Então, quando pular uma janelinha na tela, não significa que é um adware. Pode ser alguma informação que o programador quis te mostrar. O dono do site quis te mostrar. Ele julga ser importante, por isso ele te mostrou. Tá certo? Agora, pode ter um adware que exibe as propagandas em janela pop-up? Pode. Mas não é o fato de ter uma janela pop-up que vai ser um adware. Tá certo? Adware, você tem que gravar assim, ó. Adware. O que o adware faz? Exibe propagandas sem autorização do usuário. Tá certo? Você entrou ali, ele começa a exibir propaganda dentro do site, às vezes dentro de um banner e tal. Mas é prejudicial por quê? Porque essas propagandas, por exemplo, podem ser ofensivas. Você está lá navegando tranquilamente, aparece uma propaganda de pornografia. Imagina um filho, uma filha sua vendo isso sem querer. Não é? Chato, né? Chato. Outra coisa, ele pode te exibir uma propaganda de algo que você gosta, você clica e vai para um site malicioso, instala alguma coisa no seu computador. Então eu acho assim, se você está num site é porque você confia no site. Se aquele site está te exibindo uma propaganda, por exemplo, você está no site do Supremo que você confia. Se o site do Supremo te mostra uma propaganda, você vai achar que é o Supremo que está te exibindo aquilo ali. E às vezes você vai e clica. E às vezes não tem nada a ver conosco. Tá? Às vezes aquilo ali é um adware que está instalado no seu computador. Ele te exibiu, você pensa que é a gente que está te mostrando aquilo e não é. Por isso é que você tem que tomar muito cuidado com o que você clica, você tem que ter os mecanismos de defesa instalados e por aí vai. Tá certo? Então, essa é a minha parte te falando aqui de segurança. Na prova cai assim, do jeito que eu estou te explicando. Beleza? Eu quero te falar de uma outra coisa. Você já ouviu falar em cavalo de Troia? Já, muito. Seja na história, seja na computação. Mas normalmente quando falamos em cavalo de Troia, as pessoas sabem que é malicioso. Não tem cavalo de Troia do bem, não. Não existe. Mas normalmente a pessoa pensa em vírus. Fala assim, não, tem um cavalo de Troia no seu computador, o cara fala, louvado seja Nosso Senhor do Bom Fim. É vírus. Não necessariamente é vírus. Ai, Pablo, como assim? Ai, Pablo, você está me falando os negócios, eu achava que eu sabia, não sei é nada. Você achava que sabia. Agora você está vendo que o que você sabia não era bem assim. Isso é ótimo. Se você consegue perceber isso, beleza. Eu já sabia isso tudo. Ótimo, você está revisando. Tá certo? O cavalo de Troia não é necessariamente um vírus, não. Vamos tentar voltar. Eu sou péssimo de história. Péssimo. Mas eu vou tentar refrescar sua memória. Teve lá a guerra dos gregos e dos troianos, não era isso mesmo? E aí, eles estavam naquela retranca e os gregos tiveram a ideia de criar um presente. Daí o termo presente de grego. Eles pegaram um cavalo de madeira imenso
e rechearam esse cavalo de madeira de soldados gregos. E em determinado momento, eles levaram esse cavalo de madeira lá para as portas lá do forte deles lá, dos troianos. E aí os troianos receberam aquele cavalo, aquele presente, como se fosse em sinal da vitória, o reconhecimento. Falaram assim, ó, nós gregos estamos reconhecendo que vocês ganharam a guerra. Estamos abaixando a cabeça, estamos abaixando nossas armas, estamos reconhecendo, toma o presente. Aí os troianos pegaram esse presente e levaram para dentro de Troia, dos portões de Troia. Foi. Aí festejaram e tudo, e de madrugada os soldados gregos saíram de dentro desse cavalo, pegou todo mundo dormindo e eles ganharam a guerra. É o famoso presente de grego, é o famoso cavalo de Troia. Tá certo? Olha aqui. Aí ele aí. Aqui dentro, gente, estava cheio de soldado grego. Então, por que a gente usa esse termo em computação? Deixa eu te explicar, vem. O cavalo de Troia é quando eu coloco um software malicioso dentro de alguma coisa aparentemente inofensiva. Por exemplo, você me pede um programa para fazer... Pô, seu Pablo, você tem um programa aí para baixar música? Eu falo, tenho. Aí o que eu faço? Eu poderia ter, de fato, criado um programa para baixar música, inofensivo, não te prejudicaria em nada, tá certo? Ah, ele baixa só músicas que têm direitos autorais liberados. Pronto, não é pirataria. Aí eu pego e coloco, por exemplo, um keylogger dentro dele e te mando. É um Kinder Ovo com surpresa. A hora que você clicar 2 vezes para instalar o programa, até porque foi você que me pediu, ele vai instalar o programa da música e o keylogger que está dentro dele. Isso é um cavalo de Troia. O programa inofensivo é o cavalo de madeira. E o keylogger que está lá dentro são os soldados gregos. Por isso que a gente faz a analogia com o cavalo da guerra dos gregos e dos troianos, é o presente de grego. Então, isso malicioso que está ali dentro, isso que está ali dentro pode ser qualquer coisa. Qualquer uma dessas 8 coisas que eu falei para vocês. Pode ser um vírus, pode ser um worm, pode ser um keylogger, pode ser spyware, pode ser screenlogger, pode ser adware, pode ser backdoor, pode ser qualquer um desses 8 itens maliciosos que eu falei para vocês. Entenderam como é que funciona? Então, isso é um cavalo de Troia. Ele é recebido normalmente na forma de presente virtual. E aí, quando você abre, tem alguma coisa maliciosa. Então, você fala assim, ô Pablo, eu posso falar que o cavalo de Troia pode ser um vírus? É claro que sim. Mas eu posso falar que é um vírus? É claro que não. Mas eu posso falar que em alguns casos é um vírus? Claro que sim. Claro que pode. Alguns casos, mas não são todos. Acabamos os malwares. Então, essa parte aqui eu já expliquei, agora eu vou passar. Olha, percebam um detalhe. Percebam que eu já acabei, na verdade, a parte de malware, porque eles estavam em vermelho, tá vendo? Adware, Trojan Horse, é o 9. Aí depois parou. Acabou. Agora a gente começa a falar de outras técnicas que são usadas para prejudicar os usuários, tá bom? Ó, gente, uma das mais usadas que a gente tem hoje é a tal da engenharia social. Engenharia social. Lembra que quando eu fiz a introdução da parte de sistema segurança da informação aqui com vocês, aula 1, eu falei a respeito do golpe do WhatsApp, que o cara clona o WhatsApp do outro porque ele passa a senha? Isso acontece muito. Deixa eu te mostrar uma história de engenharia social que tem rolado muito. Hoje, quando você vai anunciar algum produto seu na internet, por exemplo, OLX, um site de compras, de compra e venda, né, que está ganhando muito mercado, o que acontece? Ou então o Web Motors, que é site de compra de carro, venda de carro, né? O que acontece? Primeiro, deixa eu te explicar um detalhe. Você tem o WhatsApp ele só pode ser instalado em um telefone por vez. Então, por exemplo, eu tenho ele aqui. Se eu comprar um outro celular e tentar colocar o mesmo número do WhatsApp no outro celular, ele vai desativar daqui. Ele está associado a um número.
E esse número só pode funcionar em um telefone por vez. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu troco de celular. Aí eu vou instalar o WhatsApp no outro celular. Aí o WhatsApp vai falar assim, qual que é o número? Aí eu coloco 31 98783 1775, que é o meu número. Aí o WhatsApp, ele me manda um SMS, que é aquela mensagem de texto, com uma senha, falando o seguinte, estão tentando instalar seu WhatsApp em outro celular. Acontece que fui eu. Se for você mesmo, digite a senha tal. Aí, já que é você, você pega a senha e digita. E aí o WhatsApp deixa de funcionar nesse e passa a funcionar no novo. Porém, qual que é a maneira que o cara tem de clonar o WhatsApp de alguém? Eu pego, por exemplo, o seu número de telefone, você me liga, ou você me chama no WhatsApp. Aí eu pego o seu número e tento habilitar o WhatsApp em um celular meu, com o seu número, para ter acesso às suas conversas, seus contatos e por aí vai. Aí o WhatsApp vai mandar um SMS para você com a senha. Eu preciso que você me passe essa senha. E aí entra a engenharia social, que é o quê? Eu consegui o que eu quero de você abusando da sua ingenuidade. Aí eu posso te ligar, por exemplo, ou então o que eu faço? Eu ligo para você e falo assim, ô Carmen, é o Pablo, professor de informática, ou então eu falo assim, ô Carmen, tudo bem? Olha, você não me conhece, mas eu tentei ativar o WhatsApp aqui no meu celular, ou eu tentei emitir um boleto aqui, um boleto bancário, e o seu número é muito parecido com o meu, eu coloquei o seu número para ele mandar um código. Será que você pode me mandar, você olha aí nas suas mensagens, será que você pode me passar esse código? Senão eu vou ter que fazer o processo todo de novo e eu estou sem internet aqui. Aí você vai e olha nas últimas mensagens que você recebeu, vai estar lá o código. E você acaba não lendo. Naquela vontade de me ajudar, você pega aquele código e me passa. Aí eu vou, já estou tentando instalar o seu WhatsApp no meu telefone, eu coloco aquela senha e pronto, acabou. Seu WhatsApp para de funcionar na hora. Até você descobrir o que aconteceu, muita coisa já aconteceu. Eu já mandei mensagem para um monte de gente pedindo dinheiro emprestado, pedindo para pagar boleto, que depois eu dou o dinheiro. E todas aquelas pessoas são os seus contatos. E, por exemplo, se eu mandar para minha mãe uma mensagem pedindo para ela pagar tal boleto para mim, falar, mãe, eu estou agarrado aqui no Supremo, paga esse boleto para mim, minha mãe paga. Fala, depois ele me dá o dinheiro. Ou seja, as pessoas vão pagar boleto para você achando que é você que pediu e não é você. Aí das duas, uma, ou aquela pessoa que pagou sai no prejuízo, porque tentou te ajudar, ou você vai lá e ressarce a pessoa. Por quê? Porque foi você que vacilou com o seu WhatsApp, mandou uma mensagem para aquela pessoa e a pessoa tentou te ajudar. Então você reconhece isso, vai lá e tenta devolver o dinheiro e assume o prejuízo. Isso é engenharia social. Quer um outro muito mais simples do que esse, para entender? Aquele sequestro pelo telefone, eles ligam para sua casa e falam, uma voz de mulher, ou de menina, ou de menino, pai, me sequestraram, pai, pelo amor de Deus, me sequestraram. Aí o cara pega e fala, eu quero tanto de dinheiro em tal conta para libertar seu filho. Mas, na verdade, ele não sequestrou seu filho. É engenharia social. Ele está tentando atingir seu emocional para você fazer o que ele quer. Isso acontece muito. Pessoas pedindo dinheiro emprestado e por aí vai. Então, é uma técnica em que, abusando da sua ingenuidade e usando técnicas de persuasão, aquele cara consegue, ou aquela pessoa consegue que você faça aquilo ali, né, sem desconfiar. Isso é engenharia social. Tem muito. Tem pessoas vendendo bilhete da Mega Sena, premiado. Leilão. Um amigo meu, olha para você ver, um amigo meu professor, tá? Professor de direito, amigo meu, ele entrou num leilão, um leilão virtual de um carro. O carro custava 140 mil, estava em 80. E aí ele dando lance, outra pessoa indo, e ele tum, e ele tum, e ele tum, e a pessoa tum, e eles invadindo a madrugada. Aí ele recebeu a ligação, o senhor foi o ganhador do leilão e tudo e tal. O senhor pode vir buscar o leilão o carro em tal endereço aqui em São Paulo, porém o pagamento ele deve ser feito antes. O senhor deve fazer uma transferência para tal conta bancária no valor de 50 mil reais, que é o sinal, né? O carro foi arrematado, acho que em 95. Tá? E aí, assim que o senhor fizer a transferência, o senhor espera um dia útil para compensar e o senhor pode vir direto aqui buscar o carro do senhor. Gente, ele não conseguiu pagar, ele pediu para um tio dele de São Paulo
ir até o local de retirada do carro para perguntar se ele podia pagar ainda. Chegou lá nesse lugar, um monte de gente lá. Aí o tio dele falou, o que está acontecendo? Não, nós ganhamos o leilão aqui e viemos buscar o carro. A hora que olhou, era o mesmo carro. Os caras saíram ligando para todo mundo, você ganhou, transfere 50 mil, transfere 50 mil. Olha quanto de dinheiro que esse cara não ganhou. Roubo, né? Safadeza. A internet, gente, ela possibilita muito essas coisas, tá? Não só a internet, como qualquer meio eletrônico de comunicação. E engenharia social não é só isso também, não. Não é só por telefone, não. Pessoalmente, o cara te acha numa agência bancária e te vende um bilhete premiado. Te conta uma história que abala seu psicológico ali, você vai e paga. Tá certo? Então, tomar bastante cuidado com isso, pois isso é cobrado em prova. Nós temos o phishing também. Phishing é uma técnica, é como se fosse uma pescaria. Para nós, homens, pescaria é uma coisa boa, né? Mas, quando a gente fala em phishing em informática, é com PH mesmo, tá? De computação. O phishing usado em computação é com PH. Né? O termo em inglês para definir pescaria, né, é com F, de peixe, né? Fish. Mas aqui é PH. O phishing consiste em uma técnica em que cria-se sites falsos que são idênticos aos sites verdadeiros. Então eu crio um site que é idêntico ao site do Supremo e eu vendo cursos ali a um preço muito legal. E você entra ali achando que está no site do Supremo e acaba por fornecer seus dados confidenciais, como nome, endereço, CPF, número de cartão de crédito. E aí você acabou de me fornecer essas informações, ou seja, eu pesquei as suas informações. Então, sempre que você ouvir falar em site falso, você vai ouvir falar em sites de phishing. Tá? Então, sempre vai estar associado a pescaria. Ok? Sites falsos são sites de phishing. Combinado. Vamos para frente. Ransomware. Toma cuidado com isso. Essa é a ameaça mais recente que a gente tem, embora não seja tão recente assim, mas é muito recente e causa muito estrago. Eu já te falei algumas vezes sobre a criptografia. Eu te falei sobre a criptografia quando eu te falei sobre o BitLocker lá no Windows 10, né, que criptografa a unidade de disco. O BitLocker to Go, eu até te falei aqui, que criptografa o conteúdo do pendrive, te falei na parte de segurança. Quando eu te falei de senha, eu falei que é recomendável que você criptografe seu arquivo, então eu falei de novo. E eu falei do HTTPS, que é um protocolo criptográfico. Eu falei do SSH, que é um protocolo criptográfico, que é de conexão remota. Eu te falei, quando eu estava te explicando a rede Wi-Fi, que tem como você criptografar a rede, que é quando você coloca a senha. Então, em N momentos eu já te falei sobre a criptografia, mas sempre com uma criptografia sendo usada para te proteger, uma criptografia boa, né? Mas eu nunca te falei da criptografia sendo usada contra você. Será que tem como? Tem. Tem sim. Existe uma técnica em que o cara consegue criptografar todos os arquivos do seu computador. Suas fotos, suas músicas, seus filmes, seus arquivos PDF, seus arquivos do Word, suas planilhas. É um programa que entra no seu computador e codifica tudo. Fica tudo criptografado. Só que você não vai ter a senha para acessar. É um sequestro. Eu sequestro os seus dados, falo assim, não, Pablo, mas e aí? Bom, aí é o seguinte, se você tiver backup dos seus dados, antes deles serem criptografados, ótimo. É só você deletar os dados criptografados e voltar ao backup que você tem. Resolveu. Mas nem sempre você tem o backup de tudo. Eu diria que em mais de 95% dos casos o usuário não tem backup de tudo, essa é a nossa realidade. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Pagar. Aí você vai lá e paga o que o cara quer. Tá certo? E ainda corre o risco de você pagar e ele não te dar a solução para decifrar os arquivos. Você está fazendo uma transação comercial com um cara que não é confiável, até porque ele roubou seus dados. Você me entende? Então, mas a essência disso na prova é,
é um modelo de ataque em que os seus dados são sequestrados, são criptografados, e você sofre uma espécie de uma extorsão digital. Ou seja, o cara fala, se você não me pagar, eu não te devolvo. Você entende como é que é? E aí você se vê diante daquela dúvida, né? Pagar ou não? Entendeu como é que é? Então, a questão da criptografia do ransomware é isso. Ransom, o termo ransom significa resgate. Tinha até uma banda, eu acho que é uma banda inglesa, que tinha 3 irmãos, se eu não me engano, chamava Ransom, ou chama ainda, né? De resgate. Então tem a ver com isso, resgate. Você precisa pagar um certo valor para ter os seus arquivos de volta. E você poderia falar assim, Pablo, mas eu posso pagar e depois eu olho os dados da conta na qual eu depositei e depois eu vou atrás da pessoa? Não. Porque esse pagamento, normalmente, ele é feito em dinheiro virtual. A gente chama de criptomoeda. Às vezes eu falo criptomoeda, você já começa a falar assim, não entendi. Bitcoin, você já ouviu falar em Bitcoin? Né? Tem muita gente que investe em Bitcoin e por aí vai. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda, é uma moeda criptografada que é usada para pagar transações online não rastreáveis. Ou seja, eu tenho uma conta no sistema de Bitcoin, você também. Eu compro o Bitcoin e transfiro para sua conta, para você, talvez, me dar a solução para criptografar ou para decriptografar os arquivos que você criptografou. Então, isso chama-se ransomware. Beleza? E aí, a gente tem uma técnica aqui, conhecida como farming. Tá? Farming, que eu quero te explicar como é que funciona. Deixa eu recorrer ao meu caderninho. Eu tenho quase certeza que eu tenho um desenho aqui que vai me ajudar muito. Então, por isso que eu gosto de ter meu caderninho sempre aqui, ó. Tô voltando aqui no meu caderninho. Pronto. Tá aqui. Você se lembra quando eu fiz o desenho do DNS para você? Ele tá aqui, ó. O que era o DNS? Cara, o DNS é um servidor que ele converte domínio em IP. Não é isso mesmo? Então, toda vez, na verdade, que eu vou acessar um site, o DNS é consultado, não é isso mesmo? E ele encontra o IP que corresponde àquele domínio. Beleza, então eu vou deixar assim agora. O que eu posso fazer? Então, toda vez que alguém digita supremotv.com.br, o DNS encontra o IP que corresponde àquele domínio. Ok. No caso de eu criar um site de phishing, um site malicioso, eu vou criar assim, por exemplo, TV Supremo. Ou TV Suprema. Sei lá, vou tentar criar alguma coisa parecida. O IP, ele vai ser totalmente diferente, obviamente, né? Então vai ser, por exemplo, 125.173.40.8. Beleza. Só que é o seguinte, toda vez que alguém digitar TV Suprema, vai cair nesse IP aqui, que é onde o site falso está hospedado. Então, esse TV Suprema aqui é o site de phishing, ou seja, ele é o site malicioso. Eu preciso fazer com que você caia nesse site de phishing e forneça seus dados confidenciais. Porém, você sabe que não é TV Suprema o endereço do nosso site aqui. É Supremo TV. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer uma invasão ao servidor DNS, que é esse cara aqui, e eu vou configurá-lo para fazer isso aqui, ó. O que ele vai fazer agora? Olha se você consegue entender. Sempre que alguém digitar supremotv.com.br, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar
Sempre que alguém digitar supremotv.com.br, ele será direcionado para o site falso. Tá certo? Isso aqui é o golpe que a gente conhece como farming. O farming é um envenenamento do DNS. Então eu vou envenenar o DNS para que ele te leve para o lugar errado. Então, mesmo digitando o domínio correto, você será direcionado para o IP do site falso. Seria como se fosse o seguinte: eu sei que você está vindo aqui para o Supremo e você vai colocar no seu celular, no GPS do seu celular, o endereço, você vai colocar assim, Supremo TV, e ele vai te jogar para cá. Mas eu quero te assaltar, eu quero roubar seu carro. Aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia invadir o seu celular e eu vou envenenar o seu Waze. Quando você digitar Supremo TV, eu vou fazer com que o seu Waze te leve para um outro local e não o endereço real do Supremo. E nesse local vai estar uma quadrilha lá te esperando para te assaltar. Você entendeu como é que é? A ideia é essa. Então eu consigo comprometer o DNS para isso. Já aconteceu comigo. Eu entrei no site do Bradesco para pagar uma conta. Ele me pediu, eu usava aquele cartão, quer ver? Só para ilustrar bem, para vocês saberem o que é. Isso. Esse cartão aqui. Ih, peraí. Deixa eu ver se eu consigo um maior. Esse. O cartão de chaves do Bradesco, está até escrito aqui, quer ver? Eu queria pegar um que tivesse preenchido. Aqui, ó. Pronto. É um cartão que todos, eu nem sei, eu acho que nem usa mais, mas todos os correntistas recebiam esse cartãozinho em casa. Então, cada vez que eu acessasse a minha conta, ele me pediu uma senha dessa. Por exemplo, a posição 12 é o 951, a posição 11 é o 765, a posição 31 é o 450. Aí eu acessei, o que aconteceu? Eu acessei, aí coloquei agência, conta e senha. Aí ele pediu esse código. Aí eu peguei meu cartãozinho e digitei. Aí ele falou que estava errado e que ele ia bloquear minha conta. Exceto se eu digitasse todas as posições numéricas. Aí eu falei, eu estou num site falso. Aí eu liguei para lá, né? Porque eu já tinha fornecido a agência, conta e senha. Aí eu liguei pro atendimento, a menina me falou, ó, você forneceu seus dados em um site falso, nossos servidores aqui foram comprometidos e todo mundo que está entrando no site do Bradesco está sendo direcionado para esse site falso, o senhor não é o primeiro, tá? Já foram dezenas de ligações aqui hoje e nós vamos ter que cancelar a sua senha, seu cartão de crédito, débito e tal. Aí teve todo esse transtorno, mas pelo menos prejuízo financeiro eu não sofri. Então o nome desse golpe é farming, envenenamento de DNS, ok? Agora eu já quero entrar com vocês na criptografia. Tá certo? Já falei criptografia diversas vezes com vocês, até na última aula eu citei isso, né? Só que agora eu quero entrar na criptografia pura mesmo, tá? Vamos entrar na criptografia simétrica, assimétrica, eu preciso que vocês entendam isso agora. Talvez esse seja o tema mais sensível da nossa aula aqui de segurança. É aquela parte que, olha, eu recomendo o seguinte, se você não tiver com a cabeça boa, se você tiver agitado demais hoje, se você não tiver legal, é melhor você não assistir essa aula agora. Tá? Eu preciso que esses 20, 30 minutos aí seja só meu, telefone desligado direto comigo, tá certo? Então vamos lá. A criptografia, basicamente, se eu pudesse te definir uma palavra só, codificação, pronto. Criptografia é codificação, cara. Uma informação, quando está criptografada, ela está codificada. Significa que, na verdade, ela não pode ser acessada por nenhuma outra pessoa, a não ser aquelas que têm a chave de acesso. Esse é um termo novo para você, o termo chave. Eu não sei se você já percebeu, mas em alguns casos em que você vai acessar uma rede wireless, ele não pede senha, ele pede chave, tá? Porque, gente, o recurso que é usado para abrir algo que esteja criptografado é uma chave. Toda senha, na verdade, é uma chave. O nome certo é chave. Tá vendo aqui, ó? Uma chave para remover aí a criptografia. Tá certo? Então a criptografia é isso.
ela basicamente, ela tem, vamos falar assim, dois objetivos. Impedir que uma informação seja acessada por pessoa não autorizada, tá? Impedir que ela seja modificada também e tal, e garantir a identidade de alguém, vocês vão ver como, tá certo? Mas o que eu preciso que você entenda é que é o seguinte, quando a gente fala em criptografia, eu tenho dois grandes movimentos. Eu tenho uma que se chama criptografia simétrica e eu tenho uma outra, então aqui ó, simétrica, e eu tenho uma outra que se chama criptografia assimétrica. Tá certo? Qual que é a diferença entre elas? O número de chaves que ela usa. A criptografia simétrica, ela usa uma chave. A criptografia assimétrica, ela usa 2 chaves. Tá certo? Então eu vou começar pela criptografia simétrica. Olha lá. Ela também é chamada de criptografia de chave única. Essa é uma informação que eu preciso que você absorva. Tá? Absorva isso aí. Ela é chamada de criptografia de chave única. Cada usuário possui uma única chave. Então, vem aqui. Vou imaginar o seguinte. Você mora num apartamento. Ou melhor ainda, se você quer entrar na sua casa, você tem a chave do portão, não é? Então você abre, ou melhor, você tranca com a chave do portão e você destranca com a chave do portão. É ou não é? Simétrico. A mesma chave que é usada para cifrar será usada para decifrar. Então, isso é a criptografia simétrica. A mesma chave que é usada para cifrar será usada para decifrar. Onde que a gente usa criptografia simétrica em computador? Por exemplo, no início, você viu que eu criei uma senha para proteger um arquivo do Word. Qual é a senha que eu tive que usar para desproteger? Qual é a senha que eu tive que usar para abrir esse arquivo? A mesma senha. Não é? Então isso é criptografia simétrica. Agora, ela é muito boa? Sim, ela é muito boa. Mas a partir do momento que eu preciso que outra pessoa acesse aquele mesmo arquivo, eu vou ter que passar a senha para aquela outra pessoa. Aí já quebro a segurança. Por quê? Porque a outra pessoa vai acessar, isso é uma vontade minha, mas e se essa senha cair nas mãos erradas? Outras pessoas poderão acessar. Você quer ver um exemplo? Lá em casa, eu gosto muito de fazer churrasco, né? E aí, outro dia teve um churrasco. Aí estávamos, antes da quarentena, eu, minha mãe, minha irmã, tá certo? Tava minha tia e eu chamei um vizinho lá do prédio. Beleza. E lá em casa tem rede Wi-Fi, como na sua casa tem também. Aí a minha irmã pediu a senha da rede. Eu passei a senha para ela. E é uma criptografia simétrica. Ou seja, a mesma senha que eu uso para proteger a minha rede, eu uso para desproteger quando eu quiser entrar na minha rede. Não é? É a mesma senha. Tanto que eu configuro a senha, eu sei que senha foi aquela. Porém, quando eu falei a senha para minha irmã, o meu vizinho do prédio ouviu. E ele usou a mesma senha. Pronto. Aí eu descobri que, mesmo estando na casa dele, ele estava navegando com a minha senha. Entendeu como é que não é uma criptografia eficiente? Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha chave, porque eu tenho uma só. E se ela cair nas mãos de alguém, esse alguém vai ter acesso àquele recurso. Você vai falar, obviamente, né, papo? Não, eu sei, mas você vai ver que tem jeito da gente fazer um negócio mais legal aqui. Você entendeu como é que é? Aí o que eu fiz? Mudei a senha e não passo a senha para ninguém mais. Quando a minha irmã precisa, vai lá em casa, eu que coloco a senha para ela. Mas eu não passo a minha chave para ninguém. Por quê? Porque a mesma chave que é usada para cifrar
será usada para decifrar. Então, por exemplo, eu tenho uma mensagem original aqui, um texto, um arquivo de texto. Aí eu criptografo esse arquivo usando uma senha, cifrei. Agora eu tenho o texto cifrado, criptografado. Se eu vou mandar esse texto para alguém, aqui ó, aqui foi uma senha, e aqui, para decifrar, tem que ser o quê? A mesma senha, ou a mesma chave. Tá certo? A chave, gente, ela nem sempre é uma senha que eu vá digitar. Ela pode ser um arquivinho, que é usado para cifrar e decifrar também. De uma maneira geral, vamos deixar simples, a senha, a chave é um mecanismo que a gente usa para cifrar e decifrar. Tá certo? Então, olha só, isso aqui, eu tive que passar a senha para alguém, né? Só que se uma outra pessoa capturar esse documento aqui e tiver e conseguir, por exemplo, essa chave, consegue ter acesso ao documento. É isso que é ruim. Tá certo? Tá vendo que é a mesma chave? Aqui, ó. A mesma chave que foi usada na cifragem será usada na decifragem. Então, se alguém consegue capturar essa chave, consegue abrir meu documento. Então, isso não é seguro. Tá certo? Imagine o seguinte. Você mora num apartamento e você precisa que um arquiteto vá lá na sua casa enquanto você estiver viajando. Você precisa passar a sua chave para ele, porque com a chave do apartamento dele, ele não consegue abrir a sua casa. Concorda? Como que você vai passar essa chave para ele? Você vai deixar debaixo do tapete? Se essa chave cair em mãos erradas, o que vai acontecer? Qualquer pessoa vai ter acesso à sua casa. Entendeu? Como que é limitada a utilização da criptografia simétrica? É limitada. Ah, entendi, pá. Mas e a outra? Como é que funciona a outra? A criptografia assimétrica. Cada usuário tem duas chaves, uma pública e uma privada. E, em tempo, ela também pode ser chamada de criptografia de chave pública. Exatamente porque ela tem uma chave que é chamada de pública e uma outra chave que é chamada de privada. Cada usuário possui duas chaves, uma pública e uma privada. Então você tem duas chaves, você tem sua chave pública e sua chave privada, eu tenho a minha chave pública, a minha chave privada, que é diferente da sua. Não existem dois usuários com chaves iguais, não existe mesmo. As minhas chaves são diferentes das suas. Tá certo? A minha chave pública, ela faz um par com a minha chave privada. Uma está associada à outra. Não são chaves aleatórias, não. É um conjuntinho, um casalzinho de chave. Então, olha lá. Se agora que está o pulo do gato, hein? Presta atenção. Se uma mensagem for cifrada com a chave pública do Beto, ela só poderá ser decifrada através da chave privada do próprio Beto. E vice-versa. Eu sei que na sua cabeça é piração isso aqui, nesse primeiro momento, mas eu te garanto que daqui a 3 minutos isso aqui vai entrar legal na sua cabeça. Então, se você cifra, quer ver? Eu vou até pegar aqui, não me custa fazer um desenho. Então vamos lá. Aqui, ó. Então eu estou passando aqui pelo famoso caderninho, tá? Então aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vou pegar aqui, quer ver? Laura e Beto. Laura tem uma chave pública. E Laura tem uma chave privada. Beto tem uma chave pública. E
Beto tem uma chave privada. O que eu quero que você entenda aqui é que essas chaves, elas formam um par entre si. A chave privada de uma pessoa só pode ser conhecida por ela. Ninguém pode ter acesso à chave privada da Laura. E ninguém pode ter acesso à chave privada de quem? Do Beto. Tá certo? Então, eu vou até... Você fala assim, Pablo, mas tem como você deixar mais claro? Tem sim. Aqui, ó. Se uma mensagem for... Aqui, ó. A chave privada da Laura não pode ser conhecida por ninguém além dela mesma. Olha só o que eu vou fazer por você. A chave privada de Beto não pode ser conhecida por ninguém além dele mesmo. As chaves públicas de Laura e Beto pode e devem ser enviadas para todas as pessoas com as quais eles trocam mensagens. Beleza. Então aqui, ó, as observações, ó. A chave privada da Laura não pode ser conhecida por ninguém além dela mesma. A chave privada do Beto não pode ser conhecida por ninguém além dele mesmo. Se a mensagem for cifrada com a chave pública do Beto, só poderá ser decifrada com a chave privada do Beto. Se a mensagem for cifrada com a chave privada do Beto, só poderá ser decifrada com a chave pública do Beto. A mesma coisa para a Laura. Então, a mesma coisa acontece com as chaves da Laura. Tranquilo. Então, eu preciso que você entenda o seguinte, tá? Isso aqui vai ser um quadro que eu vou deixar aqui, que é um quadro de observações. Observações importantes, tá? Então, esse aqui eu vou deixar aqui, você, por favor, tá? Salve isso aí, anota isso aí, tira foto disso aí. Mas eu preciso que você tenha isso aqui. Vou até colocar um fundo nele aqui. Assim. Tranquilo. Então, tá aqui. Agora, imagine o seguinte. Laura necessita enviar uma mensagem criptografada para Beto. E quer que somente Beto tenha acesso ao conteúdo dessa mensagem, vírgula, garantindo assim a sua confidencialidade e integridade. Então pensa o seguinte, a Laura ela vai mandar uma mensagem para o Beto, mas ela quer que somente o Beto tenha acesso ao conteúdo dessa mensagem. Tá certo? Para isso, Laura deve cifrar a mensagem usando dois pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Chave pública da Laura, chave privada da Laura. Chave privada do Beto, chave pública do Beto. Tá. Tem 4 possibilidades aqui de chave que a gente vai tentar usar ou não.
Então vamos pensar o seguinte, tá? A gente tem que voltar nos primórdios aqui da criptografia que eu expliquei para vocês, tá? O negócio aqui é o seguinte, lembre-se, cada usuário tem duas chaves. Se é feito com a chave pública, só pode ser desfeito com a chave privada daquele usuário. Então, se foi feito com a chave pública da Laura, tem que ser desfeito com a chave privada dela. Se foi feito com a chave privada dela, só pode ser desfeito com a chave pública. A mesma coisa o Beto. Porém, uma das chaves não pode ser enviada para ninguém, ou seja, ninguém conhece a chave privada do Beto além dele mesmo. Ninguém conhece a chave privada da Laura além dela mesma. Mas a chave pública de Laura, todo mundo conhece. E a chave pública de Beto, todo mundo conhece também. Agora a Laura quer mandar um e-mail para o Beto. Então a Laura vai mandar uma mensagem para o Beto. Ela quer criptografar esse conteúdo porque ela quer garantir que ninguém, além do Beto, tenha acesso a esse conteúdo. Isso é o que a gente chama de confidencialidade. Então essa mensagem vai ter que ser criptografada. Além do mais, ela quer garantir a integridade, ou seja, a integridade do conteúdo, que ninguém consiga modificar o conteúdo dessa mensagem. Então vamos lá, vamos começar. Vamos tentar, então a primeira tentativa, usar a chave pública da Laura. A primeira pergunta é, a Laura tem a sua própria chave pública? Tem. Ela consegue criptografar usando a própria chave pública dela? Sim. Mas se ela fizer isso, Beto precisaria de qual chave para abrir? A chave privada da Laura. Porque o que é feito com a chave pública de uma pessoa só pode ser feito com a chave privada dessa mesma pessoa. Então, o Beto, ele precisaria da chave privada da Laura para abrir a mensagem. Ele tem a chave privada da Laura? Não. Então isso aqui não é possível para o que é pedido. Vamos testar outra. E se a Laura fizer usando a chave privada dela? Laura tem sua própria chave privada? Tem. Mas aí a mensagem deveria ser desfeita, a criptografia deveria ser desfeita com qual chave? Com a chave pública da Laura. O Beto tem a chave pública da Laura? Tem. Porém, todo mundo tem. Lembre-se, as chaves públicas de Laura e Beto podem e devem ser enviadas para todas as pessoas com as quais eles trocam a mensagem. E lembre-se, para Beto, e quer que somente Beto tenha acesso ao conteúdo dessa mensagem. Eu deixei isso bem claro. Se a Laura fizer com a chave privada dela, o Beto desfaz com a chave pública dela, mas não só o Beto, qualquer outra pessoa que tiver a chave pública dela, portanto não faz sentido. Será que a Laura pode usar a chave privada do Beto? Não, porque ela não tem, somente o Beto tem a chave privada dele. Mas espera aí, só ficou uma chave. Laura pode usar a chave pública do Beto? É isso que a gente vai ver. Laura tem a chave pública do Beto? Tem. Se for feito com a chave pública do Beto, ele precisa de qual chave para desfazer? A chave privada dele. Ele tem? Tem. Mais quem? Mais ninguém. Ou seja, será usada essa chave aqui, e Beto usará a sua chave privada para decifrar a mensagem. Vocês conseguem entender isso? A gente usa a chave pública do Beto para cifrar e ele usa a chave privada dele para decifrar.
Então, como somente ele tem sua chave privada, somente ele tem acesso ao conteúdo da mensagem. Ok? Olá, meus amigos, e aí, como é que tá? Tudo bem? Um grande prazer estar aqui. Essa é mais uma aula em que a gente fala da parte de segurança da informação. Não sei se você está lembrado, mas na última aula nós falamos sobre a criptografia, falamos de criptografia simétrica, criptografia assimétrica, a gente viu bastante coisa. Bom, veja bem, a gente viu que a criptografia era um sistema de codificação, a gente viu que tinha dois tipos, simétrica e assimétrica, e isso tem a ver com o número de chaves que a gente usa para cifrar ou decifrar as mensagens. Ok. Criptografia simétrica, uma única chave, criptografia assimétrica, duas chaves. Porém, pessoal, quando a gente usa criptografia, assim como quando a gente usa todo e qualquer recurso de segurança, a gente visa alguma coisa, né? Ou a gente visa confidencialidade, no sentido de outras pessoas não terem acesso àquilo que a gente está enviando, ou a gente visa integridade, no sentido de aquela informação não poder ser modificada, ou a gente visa autenticidade, né? Que é o quê? É um princípio que garante a identidade de quem está enviando determinada informação. Então, a gente fala que a segurança da informação ela é baseada em 5 pilares. Tá? São integridade, confidencialidade, irrefutabilidade, que pode ser chamada de não repúdio, tá? Autenticidade da origem, isso, são os 4. Né? E disponibilidade. Tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um deles, mas por que que a criptografia assimétrica, né, que é a que nós estamos vendo aqui agora, por que que ela garante a integridade? Bom, ela garante a integridade porque ninguém consegue alterar a mensagem. Né? Então, ela é mantida sempre no seu estado íntegro. E confidencialidade, somente o destinatário consegue acessar. Mas por que isso? Bom, se você se lembra, né? Para, na verdade, acessar o conteúdo da mensagem pela modalidade que nós utilizamos, então, por exemplo, o remetente ele usou a chave pública do destinatário para mandar a mensagem. Esse destinatário recebe a mensagem e como ela foi feita, como ela foi cifrada com a chave pública dele, ele vai usar a chave privada dele. Como somente ele tem sua chave privada, somente ele terá acesso ao conteúdo da mensagem. Combinado assim? Então está garantida a integridade, né, que é a garantia de que a informação não será alterada, e a confidencialidade, que é a garantia de que a informação não será acessada por outras pessoas. Ok? Agora eu quero falar para vocês sobre a assinatura digital. Pessoal, o nosso grande defeito é, às vezes, se eu falar assim, assinatura. Aí você vai e fala assim, não, que legal, assinatura eu sei para que é. Assinatura é para provar que, para eu informar que eu concordo com os termos de um documento. Então tem uma assinatura ali que fala, eu estou concordando com tudo isso aí. Seja uma transferência de um veículo, a compra de um imóvel ou um contrato de sociedade, por aí vai. Não é isso mesmo? Um cheque. Pois é. E aí em alguns casos, a gente tem que fazer o reconhecimento da nossa assinatura no cartório. Então o cartório é uma entidade, né, que vai dar fé daquela nossa assinatura. Vai falar para as pessoas e para as outras autoridades o seguinte, esse aqui que assinou é o Pablo mesmo. Eu garanto que foi o Pablo, pois eu reconheci firma. Né? Eu estou autenticando a assinatura dele, falando que foi ele mesmo que assinou e não uma outra pessoa se passando por ele. Tá certo? Bom, é isso. E aí, o lance aqui é o seguinte. Agora, quando a gente fala assinatura digital, você já costuma tremer, porque falou digital, aí, não, porque é informática, misturou, ferrou. Não tem isso não, pode ficar tranquilo. Tá? A assinatura digital, ela é uma forma de garantir o quê? A autenticidade,
né, da origem de um documento. É uma maneira de eu te provar que sou eu mesmo que estou te enviando aquele documento, tá certo? A assinatura digital é bem isso. Então, olha só, consiste em cifrar a mensagem usando a chave privada do remetente, fazendo com que ela só possa ser decifrada usando a chave pública do próprio remetente. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Então, saca só, deixa eu pegar aqui o meu Word para vocês verem. Tá aqui. Então, vamos lá. Tá. Vamos imaginar dois usuários, tá? Tem aqui o Pablo e que não vai dar. Aqui, ó. Nós temos Pablo e temos a Simone. Tá? E aí, o que a gente precisa saber? Cada um deles tem uma chave pública e uma chave privada, certo? Então, o Pablo tem sua chave pública e o Pablo tem sua chave privada. A Simone tem sua chave pública e a Simone tem sua chave privada. Beleza. Pessoal, se eu quisesse cifrar uma mensagem para que somente a Simone acessasse, eu cifraria com a chave pública dela. Mas, se eu pego uma mensagem, tá aqui, venho aqui e cifro essa mensagem usando a minha própria chave privada, então essa mensagem aqui foi cifrada com a chave privada do Pablo. Você vai falar assim, Pablo, mas se você cifra a mensagem usando sua própria chave privada, qualquer um que tenha a sua chave pública conseguirá abrir. Sim, qualquer um, né? Agora, a gente precisa ter em mente o seguinte, eu não quero garantir a confidencialidade, eu não quero garantir que somente eu ou que somente a Simone abra a mensagem, não é isso. Eu quero garantir agora a autenticidade da origem. Tá certo? Eu quero garantir o não repúdio. O que é a autenticidade da origem? É quando a Simone receber a mensagem, ela usar a minha chave pública para abrir a mensagem e, se conseguir, ter a certeza de que fui eu que mandei aquela mensagem para ela. Tá certo? É, por exemplo, se essa mensagem for uma ameaça ou alguma coisa assim, a Simone ter a possibilidade de ir numa delegacia e falar, foi o Pablo que está me ameaçando. E o delegado vem em mim e fala, foi você. Ah, por quê? Porque foi cifrado com a sua chave privada. E isso é a irrefutabilidade, também chamada de não repúdio, ou seja, eu não consigo falar, não fui eu, está provado que fui eu. Por que está provado, Pablo, que foi você? Porque foi feito com a minha chave privada. Então, meus amigos, esse procedimento é conhecido como assinatura digital. Tá? E eu ainda falo, lá, isso garante a autenticidade da origem, ou seja, a identidade de quem enviou a mensagem. Também temos a garantia da irrefutabilidade, que é o não repúdio. Gente, na verdade, vem muito mais na prova como não repúdio do que irrefutabilidade, tá? Então, não repúdio vem muito mais, mas são sinônimos, que é a impossibilidade de negar a autoria da mensagem. Então, eu coloquei aqui autenticidade e irrefutabilidade, ok? Aqui eu coloquei os pilares da segurança da informação, meus amigos. Agora, eu vou falar para vocês, eu preciso explicar para vocês cada um daqueles termos, né, que eu estava falando, né, que é o quê? Autenticidade, integridade, irrefutabilidade e por aí vai. Então, a integridade é a garantia de que a mensagem não foi alterada, ou seja, ela está íntegra, daí o nome integridade. A confidencialidade, né, é a garantia de que a mensagem não será acessada por ninguém, além do seu real destinatário. A autenticidade da origem, né, é a garantia da identidade de quem enviou a mensagem, isso eu consigo com a assinatura digital.
Disponibilidade é a garantia de que a informação estará sempre disponível quando precisarmos dela. Gente, nada mais chato do que quando você precisa de uma informação, ela não está disponível para você, o servidor está desconectado. Isso acontece muito, não acontece? Pois bem, isso já não aconteceria se você tivesse, por exemplo, redundância de servidores. Um servidor falha, o outro assume. Se você tiver backup, né? Então, por exemplo, perdeu a informação, mas você tem um backup, então você vai lá, pega aquele backup e você tem a informação novamente. Não é isso mesmo? Então, temos aí também a disponibilidade. A irrefutabilidade, que é a impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Tá? Então foram aí os 5, né? Os 5 pilares. O quinto, que eu falei no início da aula, que eu explicaria depois, é mesmo a disponibilidade. Ok? Certificado digital. Pessoal, certificado digital, eu acho que é um assunto que já não é novidade mais para muita gente. Até porque hoje, para a gente registrar uma empresa, é obrigatório que a gente tenha um certificado digital, não é isso mesmo? Por quê? Porque hoje em dia todo processo é feito de maneira eletrônica, não é? Né? Hoje em dia você registra 1, 2 empresas rapidamente. Rapidamente, seu contador agiliza tudo para você. Você entra no site da junta comercial, né? Pela internet mesmo, você usa um certificado digital para assinar todos os documentos. O certificado digital, meus amigos, é como se fosse uma carteira de identidade eletrônica. É isso. E ele é emitido por uma entidade chamada autoridade certificadora. A autoridade certificadora é como se fosse um cartório da internet, é um cartório virtual. Então, sabe aquele cartório que reconheceu sua assinatura, que deu fé ali da sua assinatura? Pois bem, a autoridade certificadora ela faz a mesma coisa, porém ela faz isso por meio de um certificado digital, que é um documento que ela emite para você. Tá certo? Então eu peguei aqui rapidamente um certificado digital, né, no site do Google. Então você pode ver o seguinte, eu estava dentro do Gmail e eu cliquei naquele íconezinho do cadeado que aparece, e aí tem lá, exibir certificado. Isso aqui é para você saber se você está num site verdadeiro, ou se você, né, talvez poderia estar num site falso. Aqui você pode ver que o certificado digital ele foi emitido para mail.google.com. E eu estava exatamente no Gmail, que é o serviço de e-mail do Google. Ele foi emitido por Google Internet Authority G3, ou seja, essa aqui é a autoridade certificadora. E aqui tem a data de validade dele, de 28/8/2018 a 20/11/2018. Ou seja, esse certificado digital aqui, ele está valendo por 3 meses. Na verdade, tem certificado digital que vale por 3 meses, 6, 1 ano, tá certo? Enfim, cada certificado digital tem a sua validade. O fato é, se o certificado digital estiver fora do prazo de validade, ele já não tem mais serventia nenhuma e você não deve confiar em um site com certificado digital vencido. Tá certo? Então, tá lá, ó, arquivo eletrônico que serve para identificar pessoas, empresas, etc., emitido por uma autoridade certificadora e, se vencido, perde completamente o seu valor. Combinado? Aqui, falando rapidamente do firewall, mas já tínhamos falado sobre ele na parte de internet, né? É um software ou uma combinação de hardware e software que serve para filtrar o que entra e o que sai de um computador ou de uma rede, né? Ele não detecta a presença de vírus, quem detecta a presença de vírus é o antivírus, tá certo? E ele pode ser usado também para bloquear o seu acesso, mesmo você estando dentro da rede, ele pode bloquear alguns sites da internet para que você não acesse. Na verdade, tá, gente? Muito importante é que toda a configuração do firewall, ou o funcionamento do firewall depende diretamente da configuração que nós vamos fazer. Tá? Ele vai funcionar de acordo com o que configurarmos para ele funcionar. Combinado assim? Tá, vamos mais. Depois tem o backup, né? O backup, algumas organizadoras não se espantem. Se você encontrar assim na prova, não está errado. Tá? É uma cópia de segurança. Evita que os dados sejam perdidos. Tá?
Recomenda-se que seja feito em mídia removível, em mais de uma via e que seja armazenado em local seguro. Ele também pode ser feito na nuvem. Pessoal, quando a gente vai falar sobre backup, qualquer cópia de segurança é um backup. Tá certo? Pablo, eu recortei o arquivo que estava no meu computador e colei no pendrive. É um backup? Não, não é. Por quê? Porque você recortou e colou. Então você tirou de um lugar e levou para o outro. Ah não, eu copiei e colei. Pode ser considerado um backup? Pode sim. Eu posso fazer backup, inclusive, no mesmo computador em que os arquivos estão. É seguro? Não, porque se esse computador for roubado, por exemplo, você perde tanto os arquivos quanto o backup. Você poderia, inclusive, fazer na rede, na mesma rede, né? Num servidor da rede, por exemplo. Pode? Pode. Porém, se um vírus se alastrar pela rede, é possível que você perca os arquivos e perca o backup também. Sem contar que seu escritório pode ser roubado, o servidor pode ser roubado. Sem contar que se pegar fogo e os alagamentos. Então a gente tem que pensar em tudo. Gente, backup, a gente tem que rezar para não ter que usar. É igual o seguro de carro. A gente reza para não ter que usar, mas tem que ter. Se tiver que usar, a gente, né, vamos falar assim, os prejuízos são menores. Tá? O bom backup, ele é feito em mídia removível ou na nuvem. Mais de uma via, faz 2 cópias, 3. E guardado em local seguro, preferencialmente longe do ambiente de trabalho. Tá? Se você perder, você pega aí um ônibus, um Uber, pega o seu carro, vai andando, não sei, né? Mesmo que seja a 10, 15 quilômetros de distância para buscar o seu backup. Né? Você pode colocar também no prédio, ao lado do prédio de onde você trabalha. É uma boa? Sim. Você viu o que aconteceu lá com o World Trade Center? Veio um avião, derrubou uma torre, o outro avião foi lá e derrubou a outra, que era gêmea com essa primeira. A Pablo não, hein? A Pablo não. Você tem que pensar nisso, cara. Quando você é responsável pelos backups e na prova eles vão considerar que você é o responsável, você tem que pensar da melhor forma possível. Tá certo? Então, é assim que vai funcionar. Bom, pessoal, e aí, o que acontece? A gente finaliza aqui a nossa parte de internet. Desculpa, de segurança da informação, que na verdade está relacionada também à parte de internet, né? Claro. Então, revisem os conceitos, façam questões, mandem dúvidas. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Tchau, tchau.